Tenho que assumir. Estou empenhado na luta pela causa dos trabalhadores indefesos, povo oprimido nas garras do latifúndio. Se eu me calar, quem os defenderá? Quem lutará em seu favor? Eu, pelo menos, não tenho nada a perder. As informações que a gente tem é que esta região do extremo norte do antigo estado de Goiás, hoje Tocantins, era uma região esquecida. Os políticos vinham aqui em épocas de campanhas eleitorais, vinham lá de Goiânia, vinham de avião. Esta região, na década de 80, era tudo chão. Quando eu cheguei aqui, eu sentia muita falta do trabalho que eu fazia lá nas comunidades. Que eu viajava o município de Bom Jardim quase toda montada em animal para acompanhar os cursos bíblicos, fazer encontro nas comunidades. E aqui eu tinha uma população muito grande que era amiga e tinha grupo de jovens que eu criei grupo de jovens para trabalhar na igreja, fazer a leitura na igreja. Lutava muito junto com o pessoal que tinha anciania naquele lugar e não tinha água encanada, não tinha nada. A estrada era muito longe, para chegar em Bom Jardim era 12 léguas. E tinha que tirar o pessoal ou na rede ou pelo rio, custava chegar, às vezes morria no caminho. Aqui morava um companheiro que queria ser o dono de tudo. E a gente sempre vivia sujeito quase a ele. Mas a gente não tinha força de dizer assim, tu sai daqui e vai embora. Ou então de matar e apiorava. Em 80 a Pastoral da Terra chegou. A Nicole, a Lurdinha e as duas irmãs, a Amada e a Bia. Eu cheguei em 79, em julho de 79, fui para conhecer a região, porque me chamou muita atenção um sequestro que eu vi pela televisão, ainda morava no sul. Eu vi um sequestro do Nicola, na casa do padre Josimo, e um tal de Pedro Souza, que era lavrador. Simplesmente porque estavam pensando em sindicato, eles foram sequestrados, torturados, muitos deles. E pelo Exército Brasileiro. E então eu tive a ocasião de vir logo em início de julho de 79 para o estado do Goiás ainda, que aqui tudo era Goiás. E conheci o Nicola, e aí fui para o Bico do Papagaio para conhecer a região onde ele trabalhava com a Pastoral da Terra. Fiquei lá assim, impressionada pela perseguição, pelo sofrimento do povo, pobreza e falta de liberdade. Eles não podiam falar em sindicato que eram torturados. E não podiam fazer uma reunião que eram perseguidos. Essa região do Bico do Papagaio já tinha duas irmãs trabalhando, irmã Nicole e irmã Lurdinha, e era a época dos grandes conflitos de terra onde o povo era muito perseguido. Gente que vinha do Maranhão, do Piauí, do Nordeste, atrás de um pedacinho de terra para trabalhar e criar os seus filhos. Aí fizemos várias reuniões com o povo e o povo dizia, olha, nós queremos que vocês nos ajudem a nos organizar em comunidades eclesiais de base, em sindicatos de trabalhadores e também em política.
assim, porque tinha um menino que estava botando os nomes para ir para o seminário. Aí ele queria ir também, eu não queria deixar. Aí o Dom Cornel, mas o Padre João, disse que eu não podia cortar a carreira do menino. Aí eu digo, mas ele está muito pequeno, porque um menino que não tinha nem 10 anos, ele estava com 9 anos, ele já tinha feito o 3º ano, nem o 4º ano ele não fez mais, e já foi estudar outras coisas. Ele ficou chorando para ir, aí o Dom Cornel disse que não era para cortar a carreira do menino, aí que eles cuidavam, e eu disse, não, mas depois eu não sei notícia do meu menino, ele está pequeno, não vai não. Aí ele pegava a chorar e queria porque queria, aí até que enfim eles tomaram de conta, ainda compraram as coisas para ele, toalha, sabonete, coisa, para ele ir para o seminário. Nasci na cidade de Marabá, no Pará, em 1953. Na grande enchente de 1957, meus familiares se mudaram para Xambioá, Goiás, onde vivi até 11 anos de idade, quando então fui ao Seminário Menor Leão XIII, em Tocantinópolis. Em janeiro de 1979, fui ordenado padre na cidade de Xambioá. O ano depois, assumi a paróquia de Vanderlândia, Goiás. E o Josimo, que era filho único, né? Pobre, a mãe dele criou ele e pagou para ele ficar no seminário lavando roupa, fazendo limpeza de casa e vendendo bolo na rua, né? Quando ele se ordenou padre, levou a mãe com ele para ficar com ele, né? Ela não tinha outro, não tem outro até hoje, né? O padre Josimo foi aluno meu durante 5 anos na teologia, especialmente no ramo especial da teologia que chama teologia sistemática, que é a teologia que tenta fazer um diálogo entre a fé cristã e os vários saberes modernos. Então é uma teologia mais exigente, mais progressista também. E era na linha da libertação, que é a linha que eu e outros temos levado avante. O padre Josimo, que nós tinha conhecido assim numa visitação que nós fizemos em Vanderlândia, onde ele era vigário, nos convidou para conhecer também aquela região. E ele era o coordenador da Pastoral da Terra da Diocese de Tocantinópolis. Quando os problemas estavam assim, se aguçando cada vez mais lá no Bico do Papagaio, o Dom Cornélio, que era o bispo de então, convidou o padre Josimo para ir na região para somar forças junto com nós 4 irmãs mulheres. Então ele veio na região em 1983. Assumiu a paróquia de São Sebastião do Tocantins e atendia a região até Augustinópolis, que dava mais de 100 quilômetros, atendendo as comunidades. Bom, aqui, ele morava, não era aqui mesmo dentro do lugar, ele morava em São Sebastião, lá junto com a mãe dele, viu? Aí ele andava de lá de São Sebastião, ele andava nos povoados, nos lugares que fosse preciso ele ia, e sempre ensinando a gente. Ama a Deus sobre todas as coisas e as pessoas que te fizer bem. E aí? A gente pode amar todo mundo? E o Josimo, sensível a esse abandono do poder público em relação aos agricultores, então ele foi inserindo nessa realidade, né? Militante das comunidades eclesiais de base, militante da CPT, negro, poeta. As pessoas que o conheceram disseram que o padre Josimo era uma pessoa muito inteligente, escrevia muito bem, falava muito bem. E nas missas do padre Josimo, a classe que sempre foi desprovida de tudo, ia para a igreja. Enchia a igreja. Enchia tanto que precisava ir para as janelas, porque não cabia todo mundo dentro da igreja. Todo canto que ele chegava, ele é chamado a atenção, viu?
Então se aí eu fazer confissão a ele de muitas coisas. Assim. E o que ele sabia, ele respondia, ele não tinha medo. Não quero ser padre de escritório, mas não quero ser padre burro. Penso que deveria ter a preocupação de um padre de escritório e ao mesmo tempo a simplicidade, a humildade para trabalhar com o povo. O padre Josimo, quando ele assumiu a CPT, Imperatriz, ele colocou a posição dele firmemente a favor dos camponeses aqui da região, que já vinham sendo explorados, né, pela grilagem, pelo latifúndio, né, e pela pistolagem, né, que era muito forte. Aí começou a ver essa diferença. Eu nunca vi ele com arma nenhuma, e eu vi o povo direto na rua dizendo, infelizmente é negro e é um padre e ainda defende aqueles bandos de terroristas trabalhadores. Isso era diretamente na rua, todo mundo sabe disso. E o Josimo, assim, acho que ele era único, né? Porque ele podia ver a pessoa uma vez, como ele me viu no meio da estrada, o dia que eu encontrei ele, era às 2 horas da tarde, eu ia caminhando, 8 quilômetros, e eu cheguei, a poeira me cobriu quando ele passou no carro, era um Fiat amarelo, e ele parou e voltou com esse carro e deu boa tarde para mim, eu nunca tinha visto ele. E ele disse, está indo para onde? Ele vinha vindo de São Sebastião e eu ia para o Buriti. Eu e um rapazinho. Aí ele falou assim, vamos comigo, eu estou indo para o Buriti. Sol muito quente, eu entro no carro. Mas o rapaz, todo mundo assustado com medo. E aí ele disse assim, você mora no Buriti? Eu falei, moro no Buriti. Então vá na igreja. Quero ver hoje você lá na igreja. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele me avistou no meio da igreja. E foi lá e me deu um panfleto e pediu para mim cantar. E a partir dali eu não consegui mais sair. Nós joguemos uma proposta para criar uma coordenação sindical aqui no Bico. Porque não tinha telefone, não tinha estrada, as estradas não prestavam. E a gente, quando ia saber que tinha morrido um apanhado para danar, já passava muito dia, que a gente não se encontrava, não sabia como era que as coisas estavam correndo, como era que os fazendeiros estavam fazendo. Aí pega 2 da Pastoral da Terra, bota na coordenação e 2 de cada sindicato. Nossas reuniões inicialmente eram voltadas ao sindicato e a defesa dos processos que vinham por cima dos trabalhadores. Eles eram perseguidos e maltratados, eram mortos por causa da terra que eles já eram donos e ainda tinham os processos em cima deles. Senti na própria carne que o compromisso com Jesus Cristo, com a luta do povo, exige também a sabedoria de passar pela perseguição. Ser preso por causa da justiça e da vida do povo é também um trabalho que devemos assumir como parte da nossa missão de evangelização. Em 85, o Sarney proclamou o famoso Plano Nacional de Reforma Agrária e então pensávamos que essa reforma agrária mesmo ia sair. Mas, na realidade, o que aconteceu é que os latifundiários se organizaram mais e organizaram com muita força a pistolagem, né? Nós fazíamos um trabalho de conscientização, de formação política, sindical dos trabalhadores, né, rurais, em pequenos grupos, e andávamos então principalmente na diocese de Tocantinópolis, mais concentrado na região do Bico do Papagaio, onde tinham maiores conflitos de perseguição aos trabalhadores por parte dos fazendeiros, que não eram lá assim tão grandes fazendeiros, da segurança, né, do exército, Getat, polícia militar. Então eu disse, não eram tão grandes e não são até hoje tão grandes fazendeiros, mas eles eram coniventes com quem tinha o poder político na região e fora da região,
principalmente ligados à segurança pública, que era principalmente organizado pelo GETATS, que era Grupo Executivo das Terras Araguaia-Tocantins, e que na verdade eram ligados diretamente à segurança da República, ligado ao SNI, essas coisas. Também na região tinha acontecido a presença do grupo do PCdoB com a guerrilha do Araguaia. Então, imagino eu que eles imaginavam que a gente fosse dar continuidade. Na verdade, nosso trabalho era um trabalho religioso, de fé, né? Que levava à formação integral dos trabalhadores. Que era o mesmo sindicato que nós estávamos criando. Para nós, eles estavam criando a União dos Fazendeiros, que era a União Democrata Ruralista. E aí ele falou, olha, isso é muito perigoso, vai morrer muita gente. Te agradeço, ó Deus, meu Pai, meu libertador. Te peço luz e discernimento para entender os movimentos de hoje. Não sei por que tanta luta por terra. Os ricos querem tudo, os pobres ficam sem nada. Tinha muita notícia aqui na imprensa aqui do estado, naquela época era Goiás, né? E aí queima de barraco na região, invasão de povoado, pistola, matança de pessoas, né? Matança de trabalhador. A polícia batia a mando do juiz, né? Os juízes locais também eram corruptos, autorizava a polícia, aí despejava. O fazendeiro pagava para o delegado ia lá. Aí a violência era uma violência muito forte, né? E aí um padre negro defendendo camponeses, né? Como não era. Aí o povo ainda tem essa questão do preconceito, né? O negro tinha que trabalhar, era de escravo, no entendimento deles, né? Naquela época. O padre Josimo e eu fomos presos numa ocasião na prisão de Araguaína, do Tocantins, e ficamos 5 dias, os trabalhadores muito mais dias, acusados assim. Eles nos acusavam de tudo, inclusive de matar fazendeiro e de organizar emboscadas. Nós nunca fizemos isso, nosso trabalho foi sempre ligado à fé, à formação política, à formação integral, à formação sindical, para eles conseguirem melhorar a produção, escoar a produção, ter uma qualidade de vida que eles não tinham. Quando nós, mulheres do Bico do Papagaio, conhecemos Josimo, a gente vivia praticamente assim, que nem um animal, não tinha um pingo de respeito, as pessoas não tinham respeito por a gente quebrava coco e era escondido dos fazendeiros, com medo de ser estrupado a qualquer hora. E ele chegou e disse, vocês merecem respeito e para isso vocês têm que se organizarem. E aí ele começou a fazer núcleo de rua, na minha casa foi criado um núcleo. Josimo era um homem muito manso, muito fraterno. Eu nunca vi ele zangado, nunca vi ele assim sair dele mesmo na hora do maior conflito. Que ele dizia assim, a terra que eu te prometo terá leite e terá mel. E eu ficava pensando, meu Deus, aonde é que eu vou conseguir um pedaço de terra, sendo que eu quebro coco nas terras alheias? E a partir dali, eu acreditei que a terra é de todos, que também ele ensinou isso para nós. E isso foi trazendo muita raiva e muito protestos dos que tinham o poder, que eles não queriam. Eles queriam ter o poder maior. A minha vida nada vale em vista da morte de tantos pais lavradores assassinados, violentados, despejados de sua terra, deixando mulheres e filhos abandonados, sem carinho, sem pão e sem lar. No dia 10 de maio de 1989, o padre Josimo Moraes Tavares, 33 anos, vigário de São Sebastião do Tocantins, foi atingido por uma bala disparada por um indivíduo que o matou de forma planejada. Nós fomos para lá no dia 6, que era 7, 8 e 9, que era para falar exatamente da Constituição.
das eleições, do que ia acontecer. Ele veio e nós saímos mesmo e fomos, que era difícil para pegar ônibus, para até chegar lá. Que era para 7, nós está lá, que era para começar. Aí quando nós chegamos lá, ele ainda não tinha chegado. Aí quando deu 6h30, ele chegou. Aí ele disse assim: eu quero dizer uma coisa para vocês. Mataram o Donda. Quando ele disse assim, aquilo foi meio que dar uma pancada em mim. Tomei aquele susto. Ele disse: que foi, Raimundo? Eu disse para Josinho: é porque todo mal feito que acontece aqui no Bico, eles dizem que é você que está fazendo. E matar o Donda, um pistoleiro daquele, irmão daqueles outros, eu não gosto nem de estar falando o nome deles. É meio que dizer que eles estão dizendo que é você que está fazendo isso. E ele sentia a morte perto dele toda hora, porque nós também sentíamos, a companheira Lourdinha. Cansei de deixar meus filhos em casa e ia dormir com ela lá, com medo dos pistoleiros assassinar ela. E é muito ruim, muito difícil. Só que hoje a gente tem muito mais liberdade. E essa liberdade foi o Josimo que trouxe. E ele, naquela época, era muito difícil para ele, porque a persiga política era muito grande. E ele chegou e falou para nós que nós não tínhamos que participar só do sindicato. Nós tínhamos que participar também da vida política. Porque sem a política nós não resolvia nada. E isso aumentou o medo. O medo dos grupos políticos de perder o poder com a presença do Josimo. E articularam para tirar a vida dele. Aí nós fizemos a reunião, mesmo no dia 7 já de tarde. No dia 8. No dia 9 até meio-dia. No dia 10 de maio de 1986, Padre Josimo saiu de São Sebastião e veio para cá para ficar aguardando, né, aqui no escritório. Tinha ambiente para ficar aguardando a nossa vinda à tarde, para depois a gente seguir para Tocantinópolis, que na segunda-feira era sábado, na segunda-feira ia ter início da Assembleia Diocesana. O Josimo veio, vindo no caminho, inclusive parou no São Miguel, encontrou com a Dona Raimunda, e com outras lideranças lá da região, estava conversando numa boa, veio tranquilo, né? E quando chegou aqui, ele estacionou o carro, Toyota, ali na frente, né? E pegou a bolsa que normalmente ele carregava os paramentos da reza, né, que ele tinha junto, na sacola, desceu, veio subindo. Quando ele chegou nesse vão dessa escada, né, ele escutou a voz, né, chamando: Padre Josimo. Foi quando ele se virou para trás, né, e viu o assassino, o Geraldo, com a pistola. No momento em que ele chegou nesse vão, o pistoleiro o chamou e ele girou o corpo. Quando girou o corpo, aí ele recebeu os 2 tiros, né, embaixo das costelas, que transfixou na pá direita um, e outro ficou alojado, né, dentro do peito. Eu mais uma outra colega, nós estávamos trabalhando na sala do MEB, quando a gente ouviu os disparos, né? Então a gente se assustou, porque como era também uma proximidade junto com os jogos de artifício da época, então a gente, fogo, é foguete, não sei o quê. Então a gente se olhou, porque uma estava conversando no telefone, então tinha uma situação de organização de trabalhos que nós estávamos fazendo, mas a gente percebeu que aquilo fugia ao controle só de fogos, né? Então, quando a gente desceu, a gente já percebeu uma multidão que estava olhando no prédio, e quando a gente correu na sala para perceber e viu que a população realmente estava olhando com a visão para cima, a gente percebeu que a situação estava lá, né? Foi quando eu voltei,
que eu me deparei já com o Josimo, já vindo com mão no peito e outra nas costas, certamente foi onde foi os disparos, pedindo socorro. Nesse dia eu nunca tinha visto o Josimo sem os óculos dele. Nesse dia eu vi ele, tá com o óculos aqui no bolso, o chapéu na cabeça e como quem estava triste. Foi até o Didi que vinha correndo, aí o Domingo disse, Dona Olinda, ali aconteceu uma coisa, porque o Didi veio muito apressado, aí passou na frente do carro e bateu com a mão, o Domingo parou. Aí que quando ele falou, Domingo, mataram o Josimo, aí eu não vi mais nada. Aí até a irmã das Neves, aí foi aplicar a injeção, aí eu desmaiei, não vi mais nada. Não fui nem no enterro dele, que já tinham pegado ele da Imperatriz, já tinham levado para Tocantinópolis. Domingo foi, mas não fui não. Nós estávamos reunidos na nossa capela para um curso de formação bíblica quando chegou um carro de Buriti para anunciar que Josimo tinha sido baleado, né? Era um sábado de tarde. Então deixamos imediatamente e fomos para Imperatriz, não, fomos para Tocantinópolis, né? E aí de noite o Dom Aloísio já chegou com o corpo dele, era a véspera do Dia das Mães. Aí o povo da região toda, o povo se mobilizou, né, para cobrar do governo da época, né, para pegar o pistoleiro. O pistoleiro inclusive disse, nos depoimentos dele, depois no julgamento, diz, eles me encomendaram um negro que se dizia, porque diziam que era padre, mas eles diziam que como era negro não era padre, podia matar. Porque eles não admitiam que, além de padre, negro, pobre, andava só de chinelo de dedo, né? Muito simples, um olhar cativante dele, né? Sorriso, sempre simples, alegre, comia na casa de pobre, ele não frequentava casa de rico, na verdade, ele não sabia o que era isso, né? E tudo foi se aglomerando, foram se juntando, né, dizendo que ele era um estorvo para a região. Tenho que assumir. Estou empenhado na luta pela causa dos trabalhadores indefesos, povo oprimido nas garras do latifúndio. Se eu me calar, quem os defenderá? Quem lutará em seu favor? Eu, pelo menos, não tenho nada a perder. Não tenho mulher, filhos, riquezas. Só tenho pena de uma coisa, de minha mãe, que só tem a mim e a ninguém mais. Pobre viúva, mas vocês ficam aí e cuidam dela. Penso que todos nós que assumimos a missão do sacerdócio, independente das opções teológicas, precisamos estar do lado do povo oprimido. Pois não se trata de defender uma ideologia qualquer, mas a vida. Continuemos firmes em nossa luta pelo reino de Deus, que já se inicia na luta do povo. Eu acho que o grande legado dele foi, primeira opção, pelos mais pobres. E enfrentar com coragem, com destemor, as ameaças. Porque ele se sentia na palma da mão de Deus. Porque todos os eventos que ele fazia, a mulher estava presente. Ele dizia, a mulher tem que participar das coisas. Porque o trabalho da mulher é multiplicado. Ele sempre falava isso para nós. E isso no Bico do Papagaio ficou muito forte na nossa presença. Nós temos uma associação de mulheres,
Hoje, um dia eu ia viajando com ele falou assim, o meu sonho, Cícera, é ver você vereadora. E a Lurdinha prefeita, que a Lurdinha era uma freira. Aí eu virei para ele, analfabeta, né, que eu era analfabeta nessa época, e diante de todo o sofrimento e discriminação que a gente sentia, imagina como é que eu ia sonhar ser vereadora. E eu virei para ele, Josimo, eu quero ver você prefeita e a Lurdinha vereadora, porque aí sim nós vamos lutar e vamos conseguir muito mais. Ele disse, não, eu não posso ser prefeito, porque se eu for prefeito, eles vão me matar muito mais rápido, a não ser que eu use um paletó de ferro. Aí sorriu, porque ele era muito sorridente. Tem muitas vezes, quando eu lembro do Josimo de noite, eu choro, porque eu preferia o Josimo vivo no meio de nós, para ele continuar a nos instruir, a nos ensinar. 20 anos depois, eu me candidatei em 2008. Fiquei a primeira suplente. Beleza, estou viva. Em 2008, cheguei, 2012 agora, né? Cheguei e me candidatei e fiquei a segunda mais bem votada do Partido dos Trabalhadores. E aí eu disse, beleza, estou aqui, meu primeiro projeto de lei vai ser emancipar o dia 10 de maio na minha cidade. Aí o projeto de lei 002 de 2013 é para emancipar o dia 10 de maio. Eu vou morrer, eu vou ficar lá em cima, mas o dia 10 de maio vai ficar respeitado na minha cidade em homenagem à vida do padre Josimo. O ano passado, o Dom Giovanni, bispo de Tocantinópolis, veio com este processo para trazer a romaria para a cidade de Colinas, por dois motivos. Primeiro, esta região aqui de Colinas, Palmeirante, Barra do Ouro, Goiatins, Campos Lindos, é uma região ainda de muito conflito. O segundo, em 7 de agosto de 2013, quase 2 anos atrás, foi oficializado o Regional Norte 3 da CMB. E este regional, nas suas preparações, ainda com região pastoral Tocantins, defendeu nas 5 urgências que dentro do seu trabalho teremos 2 padroeiros. Um padroeiro do Estado, que é Nossa Senhora da Natividade, e outro, o Padre Josimo, com um exemplo, meu irmão, bem concreto, que muitos ainda conhecem. Viva o povo de Deus! Viva o nosso guerreiro Josimo! Vamos cantar 24 da folhinha. Venham todos, cantemos o canto que nasce na terra. Canto novo de paz e esperança em tempo de guerra. As celebrações que acontecem todos os anos é para a gente perceber as caminhadas, né, as romarias, né, ainda o alento, né, a energia, a força que o pessoal tem, né, do Padre Josimo. Por causa da tua palavra, por causa da libertação, por causa de um pouco de terra, por ter defendido os irmãos, mataram mais um irmão, mataram mais um irmão, mataram mais um irmão, mataram mais um irmão. Bem forte! Josimo ressuscitará, ressuscitará, ressuscitará. O momento forte, o momento alto da gente trazer presente essa memória do Josimo é a Romaria da Terra e das Águas, Padre Josimo. É aí que nós reunimos as lideranças, aqueles que conheceram Josimo, aqueles que lutaram ao lado de Josimo, aqueles que continuam acreditando na causa de Josimo, aqueles que estão hoje colhendo os frutos da luta e do sacrifício do Josimo. E hoje a gente vê mais qualidade de vida nessas comunidades, a gente vê mais liberdade, podem ir na igreja que quiser,
A gente vê o crescimento dos sindicatos com muito mais liberdade também. Após a morte do Josimo, como deu a toda a repercussão internacional, os 29 conflitos de terra que nós tínhamos foram resolvidos imediatamente. E hoje, nas terras nossas lá, nós temos a terra, temos o leite, que nós temos o gado, e temos as abelhas que nós cria. Então nós temos o mel. E isso ele falava, ele profetizou isso, e nós acreditamos e corremos atrás. E hoje nós temos. Do que fica hoje do padre Josimo? Então o que a gente viu foi um homem de pés descalços, de lambretinha, de calças surradas, camiseta simples. O dinheiro que ele tinha no bolso não ficava para ele. Ele se comovia com a situação do povo e distribuía tudo que ele tinha. Ele era um homem bom, assim, que a gente aprendeu muito, nós todos, trabalhadores rurais, nós que éramos da igreja, aprendemos muito com ele. Aprendemos que a gente precisa ser humilde, valorizar as pessoas. Tanto faz uma pessoa que tenha condições financeiras, econômicas, ele não é diferente de um trabalhador de pé descalços que mora num assentamento ou que... Outra coisa que nós aprendemos com o padre Josimo, a gente não pode recuar. Nós temos que sempre ir em frente nessa luta que a gente consegue conquistar o melhor se não desistir. A gente tem que se doar. Se não fizer isso, há muita gente que morre, né? E nós, como cidadãos, precisamos nos envolver. Há certas balas previstas ou imprevistas que marcam a história e certas mortes que dão um sentido forte a uma vida e ao tempo em que se desenvolveu. A vida e morte de Josimo é uma dessas histórias. Sua trajetória ajuda a compreender o sentido da vida, se não para deixar plantado em solo fértil algo de bom que perpetue para além da partida. Algo de bom que vive mesmo depois de morto. Porque na realidade não se pode chamar de morto aquele que ainda vive no coração do povo. Josimo guerreiro do povo brasileiro, Josimo guerreiro do povo brasileiro, Josimo guerreiro de quem? E Josimo guerreiro no meio da romaria. Muito fácil a gente sente, na caminhada do meu povo, gente luta e está contente. É fácil de perceber que o Josimo está presente. Josimo guerreiro do povo brasileiro, Josimo guerreiro do povo brasileiro, Josimo guerreiro de quem? E Josimo guerreiro. E aí, Josimo guerreiro, quem quiser levantar, levanta. Josimo guerreiro do povo brasileiro. Diga lá, Josimo guerreiro de quê? Josimo guerreiro de Nosso Senhor dos Anjos, do céu, do povo da terra e de todos os companheiros.